Olá, Carlos, como é que você está? Olá, Jean, é uma satisfação falar com você e com os amigos que o acompanham. É com muita alegria que eu posso ter esse contato e poder falar um pouco sobre esse trabalho aí que tem nos trazido tanto entusiasmo. Valeu, professor. Eu que agradeço por o senhor ter aceitado o convite aí. Inclusive, muitas pessoas que devem estar assistindo esse vídeo agora provavelmente estão estranhando porque a gente está em telas diferentes. É por causa de uma distância pequena, né, entre nós. Onde que o senhor está? Pois é, Jean, este ano eu decidi me afastar do Brasil para poder fazer um pós-doutoramento. Eu sou professor, na área do direito, da criminologia e do direito de cinema e estou fazendo pós-doutoramento no Canadá. Então, esta foi a maneira mais célere que a gente conseguiu para se comunicar, mas eu acredito que a gente vai conseguir trocar umas ideias aí bem interessantes. Legal, professor, eu agradeço. Na verdade, para começar, a gente vai falar um pouquinho do seu novo livro que você está lançando agora, Bob London, é isso? É a história de um garoto americano que veio para o Brasil, é isso? É isso mesmo, já. O Bob London é um romance, mas um romance baseado na história universal, na literatura e com discussões filosóficas. Foi um romance que eu não planejava escrever, um livro que eu não planejava. Eu escrevi livros na área da sociologia, da história, do direito, da filosofia. Até que um dia um amigo meu me provocou e disse: Carlos, eu quero ver você escrever um romance. Porque ele trabalha na área de educação de jovens e ele estava reclamando que ele dizia que assim os livros que ele estava recebendo para jovens eram histórias para boi dormir e os jovens precisavam de algo mais desafiador. Então eu me senti provocado e levei a sério essa provocação e acabei escrevendo esse livro chamado Bob London Lê e Vira o Jogo, que é a história de uma criança que até então vivia uma vida normal em Nova York, quando aos 9 anos de idade ele entra no escritório do pai dele, Charles London, que é, por sinal, neto do famoso escritor Jack London, e ele descobre os livros na biblioteca. E ao descobrir os livros, ele começa a ler clássicos como O Velho Mar, Moby Dick, O Conde de Monte Cristo, Os Miseráveis. E ele, ao ler esses clássicos, ele cria uma compulsão. Ele fica dito em tentar descobrir se esses clássicos, se esses livros, eles conseguem se verificar na realidade, se eles têm algum apoio com a realidade, se eles poderiam acontecer de fato. E ao fazer isso, ele se envolve em aventuras para tentar descobrir sobre a veracidade desses livros, a base que esses livros, esses grandes clássicos teriam. Assim, ele, Bob London, ele adquire uma dimensão interessantíssima, que é conhecer os grandes clássicos e fazer essas experiências, essa pesquisa de campo. Quer dizer, ele sai da mera discussão teórica e abstrata dos livros e passa a fazer uma inserção prática real. Só que ao fazer isso, ele fica com um dilema, uma dúvida com ele mesmo. Ele lê histórias tão fascinantes, mas ele fica angustiado porque ele pensa assim: será que eu mesmo teria uma história para contar um dia? Então, naturalmente, ele começa a sair pura e simplesmente da verificação dos clássicos da literatura e começa a viver aventuras ele próprio, em que ele precisa de todo o conhecimento dos livros, e não é só. Ao ele descobrir um jogo que o fascina, principalmente um jogo muito importante nos anos 80, né, é o que para os jovens, adolescentes, o Pebolim, ao descobrir esse jogo, ele também passa a lutar insaciavelmente, incansavelmente, para descobrir métodos que o tornassem um melhor jogador, uma pessoa mais preparada. E esses métodos
Então ele vai procurar nas leituras dos livros, na experiência de vida, nas interações. Então Bob London é um livro desafiador, é um livro que trata de uma história universal, de uma literatura universal, mas ele ao mesmo tempo dialoga com a história individual das pessoas, que no caso é representada por exemplo, pelo Bob London. Ele passa a ter a sua existência questionada a todo tempo. E nisso entra um outro personagem também muito importante, baseado em fatos reais, que é o Sr. Bojangles. O Sr. Bojangles é um dançarino, é uma presença que acontece para o Bob London, e ele é baseado na história do dançarino sapateado Bill Robbins, que teve uma história muito forte de vida, foi da fama absoluta à pobreza, à miséria, às dificuldades, né? E ele também representa, o Sr. Bojangles, esses dilemas da vida da gente, de altos e baixos, né? Então, por isso que o Bob London fala assim, que ele vivia o jogo do Pebolim como um microcosmos do macrocosmos do universo. Então, ele está sempre dialogando entre a história universal e a história pessoal dele, e os métodos que ele usa e desenvolve. Então, o Bob London ele é um verdadeiro amigo do leitor, porque ele tenta também mostrar para o leitor que o leitor pode também conseguir métodos legais para se aperfeiçoar, métodos legais de estudo, de trabalho, para crescer como um ser pensante, um ser que quer algo mais, né? Que procura um objetivo diferenciado. Então, o Bob London ele é um personagem fascinante que se envolve com aventuras incríveis, né? Eu não vou falar sobre essas aventuras, mas ele se envolve em coisas épicas, assim, e que só os épicos que ele leu, os clássicos, como o Hemingway, né? Como Alexandre Dumas, como Shakespeare, como Victor Hugo, como Herman Melville, esses clássicos que ele lê que vão ajudá-lo, e clássicos brasileiros também, né? Como, por exemplo, o Guimarães Rosa, o Joaquim Manuel de Macedo, a Luneta Mágica. E aí entra aquela história, Jean, do Bob London migrar, né? Ele migra para o Brasil, né? E nesse sentido, o livro também está completamente baseado em fatos reais, porque nos anos 1861 a 1866, quando houve a Guerra Civil Americana, algumas famílias de americanos, para se afastar daquela terrível devastação da Guerra Civil, da Guerra de Secessão, fugiu para o Brasil, né? E alguns foram para o norte do país, alguns para São Paulo e alguns foram para Ponta Grossa, a região próxima de Curitiba. E o Bob London ele faz essa imigração para o Brasil, né? Ali ele vai também encontrar a outra parte das respostas para as perguntas que ele tem no Brasil. Ele valoriza as coisas brasileiras como coisas universais. Ele valoriza o herói brasileiro como um herói universal. Então, mostrando que a questão de a gente gostar ou não do país da gente não é uma coisa absoluta, né? Ela é uma coisa que depende muito do momento, da gente mesmo e do que a gente pode construir nesse sentido, né? Então, o melhor lugar para se viver, ele não é uma resposta absoluta universal. O melhor lugar para se viver é o país A. Não. Às vezes pode ser o país que a gente está, mas que a gente deve muito verificar qual que é a minha contribuição que eu posso ter com esse país e o que eu posso fazer para melhorar as coisas. Olha só que legal. E o mais interessante, uma das coisas mais interessantes dessa obra é que, apesar do personagem ser fictício, ele está num contexto histórico real, como o senhor mencionou. É, e ali a gente vê um norte-americano então enaltecendo a literatura brasileira, né?
E isso é muito enriquecedor, principalmente para nós jovens hoje em dia que é, você vai prestar um vestibular, você geralmente vai ter que ler algum livro da literatura brasileira e os jovens de hoje em dia, e eu me coloco no lugar deles também, afinal sou um, não tem muito essa paixão pela literatura brasileira, como provavelmente tinham antigamente. Nessa visão, você escrevendo esse livro, a sua ideia é atingir os jovens, principalmente com essa obra. Qual que é o grande desafio para o jovem gostar desse tipo de literatura hoje em dia, na sua opinião? Olha, primeiro de tudo, que ele vê a possibilidade de um Bob London ser um personagem legal, né? Ser um jovem bacana, um jovem que luta, que se identifica com o leitor, um jovem que procura algo diferente, um jovem como eu falei no início, nas palavras daquele meu amigo, aquele provocador, né, aquele educador, ele disse assim: os jovens estão cansados da literatura para boi dormir. Tá? E o Bob London ele é o oposto disso. O Bob London ele não tem preconceito. Ele lê o Joaquim Manuel de Macedo, Neta Mágica, e ele vai tentar. Ele não quer saber se o livro é brasileiro, é paraguaio, americano ou inglês. Ele lê clássicos franceses, clássico russo, clássico americano. Então, ele não tem barreiras de preconceito. Ele é um ser que pensa por si só. E quanto às aventuras dele, é que ele vai aí ser desafiado à realidade da vida. Tá? Então, a vida nos traz desafios inusitados, passagens difíceis e duras, tá? Como, por exemplo, a passagem principal que ele vai ter que cruzar, que é uma, foi uma passagem que eu não vou contar nada sobre ela. Ela tem 5 capítulos em que ele tem que lutar pela vida. E ele vai ter que usar todo o conhecimento que ele tem para isso. Mas não é só uma aventura. Né? Essa passagem da luta dele, ela é também um desafio à discussão de várias questões. De questões, por exemplo, ambientais, né, que as pessoas estão tratando isso de forma muito superficial. Tá? E o Bob London ele se choca com essa realidade. E ele mesmo faz comentários, né, no sentido de que traz as pessoas para reflexão. Tá? Então, muitas vezes a pessoa fica chocada com uma agressão que ela vê numa imagem, etc. Mas ela, às vezes, ela, por exemplo, pega um cachorrinho, né, para criar, ele acha bonitinho e tal, e chega uma altura tem dificuldade de lidar com o comportamento do animal e solta o animal na rua, né, e abandona o animal. Então, isso é uma violência muito grande. Bob London coloca essas contradições, né, mostrando que as pessoas têm que se envolver de maneira mais profunda com as coisas. E nesse sentido ecológico entra um grande personagem que é o bisavô dele, que ele chama de avô London, vovô London, que é o grande escritor Jack London, escritor profundo, que escrevia histórias para adolescentes, para crianças também, histórias populares, mas talvez por ele escrever de forma bastante acessível e simples, ele não foi considerado com o devido mérito que ele tinha como um grande escritor. Ele foi um escritor muito lido, muito popular, e ele é o bisavô do Bob London. Então, Bob London recebe essa carga do bisavô dele também. É algo interessante esse diálogo, né, que ele tem com a carga do bisavô. Os livros do bisavô, como, por exemplo, Caninos Brancos, como O Chamado Selvagem, Lobo do Mar, Martin Eden, clássicos que o bisavô dele escreveu e que o influenciam sobremaneira. Então, o Bob London é esse personagem que é desafiador, ele é desafiado,
ele quer algo a mais do que viver na mesmice, ele quer trazer algo novo, né, para a vida dele e, ao mesmo tempo, ao contribuir para a vida dele, todos nós contribuímos para o universo. Né? Então, esse é o Bob London desafiador. Eu estou bem ansioso para ver como o leitor vai receber esse livro, não só as partes polêmicas que tem, mas com relação às discussões das obras literárias, da história. Então, estou bem ansioso, espero que as pessoas gostem da história, né? Que ele é adrenalina pura, mas ele é uma adrenalina que também tem muita reflexão interessante. Eu acho que o jovem vai ser desafiado nessa leitura do Bob London. Ele não vai mais se sentir como, olha, um livro de historinha para boi dormir, um livro que é uma pegada. Vamos ver, eu acho que eu tô muito ansioso para ver como o público vai reagir para essa leitura. Com certeza, no lugar do senhor eu também estaria bem ansioso. Inclusive, fala então para o nosso público do canal, se quiserem acessar o livro, como que eles podem ter acesso? Olha, a minha preocupação foi que o livro fosse acessível às pessoas em geral, não fosse um livro caro. E o Bob London ele pode ser adquirido exclusivamente via virtual pela editora Amazon e o custo dele é menos de R$ 6. Tá? Então, o objetivo era que a gente pudesse trazer uma obra acessível e você, acessando o site da Amazon, procura lá Bob London Lê e Vira o Jogo, Carlos Roberto Bacila, o autor, e você pode adquirir essa obra por menos de R$ 6. Eu acho que é um valor bem razoável para a leitura. É um livro que ele traz, as mensagens são rápidas, ele não fica enrolando o leitor, não fica divagando. Ele é um jovem e a leitura é para o público jovem e jovem de todas as idades, não é? Como a gente costuma dizer. Então, ele traz a mensagem rápida. Ele não, ele é feito para os tempos atuais, embora a história seja de época, né? No final dos anos 70, início dos anos 80, mas, mas ele é jovem, ele traz ele procura a resposta rápida, né? Embora às vezes essa resposta rápida ela, ela seja gradual, seja passo a passo, mas ele vai obtendo essas respostas. Né? Então, eu vou te dizer uma coisa, é incrível, mas é o primeiro livro que eu quero ficar lendo várias vezes e não paro de ler. E parece que eu vou te dizer uma coisa assim que é impressionante. Depois que eu terminei de escrever, eu falei para minha companheira, minha esposa Sheila, disse assim, olha, é, parece que não fui eu que escrevi, porque eu não sei como eu consegui escrever isso. Eu acho que há uma inspiração a mais, sei lá, porque é um, tem as passagens se ligam do começo ao fim. Enfim, eu não vou falar mais, mas eu estou muito animado com esse trabalho e essa é a primeira entrevista que eu faço sobre o livro. Então, eu queria te agradecer e espero que o leitor sinta-se prestigiado com essa leitura. Eu acho que vai valer a pena, eu acho que ele vai gostar e vai ser útil para a vida dele também. Imagina, olha, agradeço de coração por ter aceitado o convite para essa gravação, de verdade, professor. O senhor saiba que é bem falado aqui em Curitiba, pelos contatos que me passaram, o contato do senhor e tudo mais. É bem conceituado por aqui. Eu espero poder gravar outros bate-papos contigo, inclusive quando voltar do Canadá para Curitiba. A gente com certeza tem bastante assunto legal aí para explorar junto com você. E, claro, assim que lançar o seu próximo livro, que eu com certeza garanto que vai ter mais um, a gente volta a conversar também. Com certeza, Jean. Eu estou escrevendo um artigo agora, assim que eu termine, eu vou mandar por primeiro para você, que é um Certo. artigo sobre um lado do Bob London
que é o lado dele com os animais. Eu vou dar um título mais ou menos assim: a complexa relação entre Bob London e os animais. Então, é um tema que a gente traz para reflexão ambiental, e eu quero também fazer esse artigo e mandar para você, comentando da onde que vem essas ideias dele sobre a natureza e tal. Eu acho que isso vai ser muito legal. Eu agradeço também você e o teu público, o blog fantástico que você tem, esse belo trabalho, levando as mensagens, né, das obras às pessoas, ao teu público. Eu acho isso fantástico. Eu estou à disposição para dialogar com você quantas vezes for necessário, e agradeço muito esse teu contato também, essa possibilidade. Estou aqui à disposição, né? Então a gente continua sempre atento, esperançoso pelo nosso país, e sabendo que a nossa pátria tem muito valor e que ela vai superar esse momento difícil que ela está passando. Agradeço, agradeço de coração. Vou ler esse artigo e com certeza depois eu faço um próximo vídeo falando sobre ele então, pode ser? Claro, meu amigo, estamos à disposição, viu? Sem problemas então. Carlos, muito obrigado de coração por ter aceitado novamente. Eu espero que corra tudo bem aí, tenha muito sucesso seu pós-doutorado no Canadá, que seja aí aceito com louvor, né, pela banca. E ficamos aí então disponível para o que você precisar futuramente. Muito obrigado, Jean, e muita energia boa para vocês, para o pessoal do blog, que frequenta o blog, para os amigos que acessaram, para o seu trabalho, que continue levando à frente esse belíssimo trabalho que você está fazendo. Estamos à disposição aqui, e também que eu seja aí o teu emissário no Canadá do blog Jean Gonçalves. Estamos à disposição aqui. Valeu, valeu de coração, Carlos. Muito obrigado. Então, até o próximo vídeo, até um próximo bate-papo e um grande abraço para você. Valeu, amigo. Um abração para você e aos acompanhantes aí do blog, e aos nossos queridos amigos que estão nos assistindo. Muito obrigado, um abração, viu? Imagina, eu que agradeço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.